Então tá, gente, vamos continuar da onde a gente parou na aula passada, tá? Eu separei só alguns slides antes para te retomar o ponto, que é o que eu estava fazendo com vocês agora há pouco, né? Então, se vocês... Ele não passa esse aqui? Tem que plugar, né? Opa, onde está o... Eu acho que é aqui. Aqui, ó. Então, se a gente voltar... Lembra desse slide que os tecidos são 3 condições experimentais diferentes? O DNA é sempre o mesmo, então eu tenho um segmentinho aqui inicial, né? Com 3 genes. A sequência é igual, mas a maneira com que esses genes são transcritos muda de um tipo para o outro. Isso faz com que a célula expresse genes diferentes, e esses genes diferentes vão ser traduzidos em proteínas diferentes, e aí essas proteínas com as suas funções fazem cada tipo de célula ter a sua, o seu fenótipo, né, ou a sua característica, e aí elas se especializam nas suas funções, tá bom? Então um gene muito expresso, como por exemplo o gene A, aqui na pele, ele é bastante expresso, ele gera mais proteína. Ao passo que o gene A na célula, no embriãozinho aqui, ele é menos expresso, então ele gera menos proteína. Tudo bem? Então é isso que vocês vão ver depois nos datasets que vocês baixarem. Vocês vão ter lá uma planilha com 20 mil genes, tá? Que é uma sopa de letrinha, um monte de código e de um monte de sigla, que ao lado vai ter um valor, e esse valor vai ser a razão entre quantidade total de moléculas no tecido alvo, que pode ser a doença, em relação à quantidade total de moléculas no tecido referência, que pode ser um grupo controle, por exemplo. Tá bom? Às vezes, vai ter experimentos que vão ter vários grupos, 6, 7 grupos experimentais. Um deles vai ter que ser o calibrador ali, a referência. E aí você plota todos os outros em relação àquele. Tá? Essa matemática da coisa, a gente vai conversando ao longo da disciplina também. Tá bom? Legal. E aí a gente tem as ômicas que podem surgir, então, da extração de ácido nucleico ou proteína, ou até metabólito da célula. Então, se eu extrair todo o DNA, eu posso fazer análise genômica. Se eu extrair todo o RNA, eu posso fazer análise transcriptômica e assim por diante, tá bom? Proteômica, tem áreas da proteômica muito legais, onde você, com um processo de centrifugação diferencial, você consegue separar, por exemplo, só proteínas associadas à membrana plasmática, tá? São aquelas que estão apontadas, viradas para o lado de fora da célula. Então, isso, dentro da proteômica, você tem a surfaceomics, que são as proteínas de superfície, tá? Ou as secretômicas, proteínas secretadas. Você deixa a célula um tempo no meio de cultura, depois você tira a célula, pega o meio e vê o que tem de proteína ali. Tá? Legal. E, por último, lembrando que o DNA, então, é essa dupla fita, e o que importa mesmo no DNA é a sequência de nucleotídeos, tá bom? Como o DNA tem uma dupla fita, há uma sequência de nucleotídeos que se emparelha com os nucleotídeos da outra fita. Tá bom? E a gente comentou rapidamente na aula passada que essas duas fitas são antiparalelas, então uma aponta numa direção e outra aponta na outra direção. A gente não vai explorar muito isso agora, não tem muita diferença pra gente, tá? Mas o que importa é que as duas fitas são complementares. Então, se a gente tem uma base adenina numa fita, ela emparelha com uma timina na outra fita, tá? Se a gente tem uma base guanina numa fita, ela emparelha com uma citosina na outra fita. Tudo bem? Isso é do ensino médio, lembram? Tá? 45 anos atrás, né? Vocês lembram disso? Tá bom. E aí, o DNA é usado como molde para a fabricação de um RNA. Então, esse RNA aqui também é uma sequência de nucleotídeos, tá? Essa sequência de nucleotídeos é praticamente idêntica a uma das fitas. Aqui, você pode ver que essa fita de cima aqui tem a sequência praticamente idêntica, com exceção de uma das bases usadas, o RNA não usa timina, ele usa mais uracilo, tá? Então, de resto, a mensagem é a mesma. E ela fala a mesma língua, tá? Nucleotídeos. É uma sequência de 4 nucleotídeos que vai variando ao longo de uma molécula linear imensa, tá bom? O tamanho médio de um RNA mensageiro é 1000 nucleotídeos, mas tem RNA mensageiro de 5.000, 10.000 nucleotídeos. E tem RNA mensageiro pequenininho, tá? Sem falar que tem outros tipos de RNAs com desde 20 nucleotídeos até também grandes, que não são mensageiros, fazem outras coisas, tá bom? E essa sequência aqui de nucleotídeos é usada para a fabricação de uma sequência de aminoácidos. Tá? Essa sequência de aminoácidos vai se enrolar à medida que essa sequência de aminoácidos vai brotando do ribossomo no momento da tradução. Os aminoácidos, vocês lembram que o aminoácido também é coisa de ensino médio, não vai falar que não lembra, tá?
O aminoácido ele tem dois grandes grupos químicos, um radical amina e um radical ácido. Isso caiu provavelmente na primeira fase de muitos vestibulares que vocês prestaram. Tudo bem? Além disso, ele tem outros dois grupamentos, um é hidrogênio e o outro é uma cadeia lateral, que é variável, pode ser desde outro hidrogênio até um radical mais complexo, tá? E esse outro radical tem comportamentos diferentes, pode ser de naturezas químicas diferentes, pode ser básico, ácido, positivo, negativo, tá? Pode ser neutro. Então, essa sequência de aminoácidos, exatamente a sequência faz com que essas cadeias laterais de um aminoácido passem a interagir com a cadeia lateral do de baixo. E aí ela vai escolher se vai reprimir ou ter repulsa, ou se elas vão se atrair. Então você vai fazer a proteína dobrar ou não dobrar. Então a quantidade total de aminoácidos ali faz a proteína assumir uma forma, tá? Outras coisas participam desse processo de dobrar uma proteína, tá? Não é simples assim, mas essa proteína assume uma forma que é decorrente da sequência, em grande parte da sequência de aminoácidos. Tudo bem? Tudo bem, gente? Vocês concordam comigo que mudanças ali na sequência do DNA podem ocasionar erros também na maneira com que ela se dobra aqui, tá? Então essa é uma das causas de câncer, por exemplo. Muda ali um nucleotídeo, o aminoácido pode ser trocado aqui, ela começa se dobrando errado e aí vira, apesar dela ter uma sequência parecida, ela tem atividade diferente. Tá bom? Legal. Então, diga. Isso. Dessas interações entre essas cadeias laterais que faz esse dobramento. Tá? Então existe um dobramento, tem a sequência primária, a sequência secundária quando existe um primeiro dobramento, uma primeira interação, então vamos supor que algumas partes da proteína se dobrem separadamente e depois isso se dobra numa estrutura terciária. Tá? E aí essa proteína também pode interagir com outras proteínas para ficar ativa. Então a gente chama de estrutura quaternária, quando ela precisa de outras interações ainda para formar um complexo maior. Tá? Então esses programas computacionais tentam predizer justamente isso. Tá? Hoje a gente tem programas muito legais que fazem até reação química dentro do computador. Então uma proteína, você coloca lá a estrutura de uma proteína, a estrutura de outra proteína e o computador simula se elas teriam algum tipo de interação no nível enzimático, por exemplo, ou interação alostérica, que é onde só interage de forma tridimensional, mas sem haver uma atividade enzimática. Tá? É nesse nível que está chegando a coisa. Tá? O AlphaFold, inclusive, que ele mencionou, ele usa machine learning, né? Porque, se não me engano, o problema de definir como espacialmente a dobra vai ficar, ele é chamado em computação problema NP completo. Tem que saber o que é isso, mas é um problema que, para você achar a solução, o tempo a gente disse que ele não é polinomial, ele pode ser exponencial, pode virar um negócio intratável. Mas se você achar a solução, a verificação se está correto é polinomial, entendeu? Então o que o AlphaFold faz, ele usa machine learning para descobrir a estrutura, e aí ele vai ter que usar machine learning e depois dá para verificar se está certo ou não, em tempo polinomial. Seria uma forma de heurística? O que o AlphaFold vai fazer é uma espécie de heurística. Ele provavelmente vai aprender. Eu acho que de repente um dia a gente pode até ver se fala sobre ele. Eu vou dar uma olhada, mas assim, o que Machine Learning faz é que ele fica vendo recorrentemente cadeias que existem e que dobras isso gerou. E aí ele vai aprendendo o padrão A partir de algo que já foi caracterizado. Então ele deve ter sido treinado com trilhões de proteínas que já se sabe a forma. Então aí você vai mostrando, ó, isso aqui gerou isso. Aí ele vai aprender algum padrão ali por trás e vai fazer a predição. Tá? Legal. Eu não sou especialista em proteína, tá? Então, mas o que a gente consegue fazer, a gente consegue deduzir mais ou menos o que um gene faz, ou que tipo de proteína ele vai gerar com base na sua sequência de DNA. Então você consegue traduzir isso facilmente, a gente já sabe o código genético, então o programa vai substituir cada trinca de nucleotídeos por um aminoácido, e você pode comparar essa sequência de aminoácidos com um banco de dados, entendeu? E aí, por exemplo, grandes regiões com muitos aminoácidos hidrofóbicos indicam que aquela parte vai estar dentro de uma membrana, então eu já sei que a proteína vai estar na membrana. Né? E tem regiões de interação receptor-ligante, tem uma cara específica. Então, se aquilo aparecer na sua sequência, você sabe que aquela sua proteína provavelmente faz isso. Então, a gente consegue
inferir muita coisa também, tá? Não só com machine learning, mas antes de haver o uso de machine learning para isso, já se fazia com comparação de banco de dados mesmo, assim, sabe? Tá? Tudo bem? Legal. Eu coloquei aqui, eu ressuscitei para vocês o cromossomo 21, né? Pra vocês lembrarem, então ele está grande aqui, ó. Então esse aqui é o braço menorzinho dele, essa região é uma região chamada centrômero, que vai ajudar na divisão celular. Essa região não tem gene, tá? É só uma repetição de nucleotídeo mais estrutural para o cromossomo. E aqui você tem uma série de outros genes, tá, até o final. E como está tudo circulado em vermelhinho, quer dizer que eu coloquei tudo isso nessa tela aqui. Então, todos esses genes que estão aqui são genes que estão aqui em cima. Tá? Na verdade mesmo, a gente nem tem muitos genes aqui. Ó. Como somos 21, tem genes aqui. Aqui é tudo vazio. Tá? Na verdade, não é vazio. Aqui a gente tem os genes que fazem o ribossomo. Tá? É a região organizadora do nucleolo para fabricar ribossomo. Tá? E são 5 cromossomos humanos que têm essas regiões, né? O 13, 14, 15, 21, 22. Bom, o que vocês conseguem ver é que aqui, claro que a nossa resolução é muito ruim aqui, a gente não consegue nem separar direito um gene do outro, né? Então, só para a gente começar a entrar um pouco mais no DNA, eu queria dar um zoom nisso aqui, tá? Então, dando zoom, na verdade eu até troquei de gene, nem vou usar o cromossomo 21, vou pegar um gene que muita gente vai usar aqui na sala de aula, eu vou usar como exemplo, que é aquele BRAF, aquele gene do melanoma que eu mostrei para vocês, que depois foi criada uma molécula inibitória para a proteína BRAF e a célula usou o CRAF. Esse é o gene BRAF, tá aqui. Essa é a vizinhança dele, tem outros genes para cá, tá vendo? Ó? O BRAF tem 2 isoformas, então o gene pode ser lido de 2 maneiras diferentes. Eu nem queria entrar nesse assunto com vocês, mas já que aparece aqui, eu tenho que falar, tá? Vocês conseguem ver um tracinho que sai daqui e vem para cá? Ó? Vocês conseguem ver que aqui tem setinhas apontando desse lado para lá? Tá muito pequenininho para vocês? Tá? Então isso indica que o gene está na contramão, está na fita negativa. Então ele não está no sentido Jacareí, está no sentido Anhanguera. Tudo bem? Então ele começa aqui o gene. Então tem o começo. Cada barrinha alta é um exon, ou seja, é aquela sequência que vai ser mantida no RNA mensageiro. E essa barrinha com as setinhas é um intron. Isso aqui vai ser retirado antes de ir para o mensageiro. Aí tem mais um exon, um intron, mais um exon, um intron, mais 2 exons. Percebam que o tamanho do gene é imenso. Mas o RNA mensageiro depois ele vai ser pequenininho, porque cada exon é bem pequenininho, tá? Isso acontece porque provavelmente ao longo da evolução outras sequências vão entrando nesse exon aqui, e inclusive é até legal da gente ver que aqui embaixo, ó, eles compilaram DNA de 100 vertebrados, então quanto mais parecido é o DNA, mais o pico é alto aqui. Vocês conseguem ver que os exons têm picos altos de conservação, ou seja, nos 100 vertebrados essa região é muito parecida, mas os introns variam muito entre os vertebrados, ó, não tem quase nada de conservação, tá? Então, ou seja, uma mutação que cai ali não tem impacto nenhum na vida desses bichos, então pode ficar variando à vontade, porque o que interessa mesmo é a sequência que está no exon. Ali não pode variar, desculpa, viu? Ali não pode variar, então, provavelmente onde variou, os bichos foram extintos, não deixaram descendente. Tá bom? Ao contrário, o exon vira RNA e o intron é descartado. Tá? O intron até vira um RNAzinho no começo, mas ele é logo descartado. Tá? Pensa em exon como o X ali de expresso. Ele é efetivamente expresso. Tá? O exon. O intron, ele é intragenic. É uma sequência que está dentro do gene, mas ele não é expressed. Tá? Tudo bem, gente? E o legal, na verdade, eu coloquei o link aqui porque eu queria fazer ao vivo com vocês. Posso usar o navegador aqui? Só que é ótimo que eu estou sem óculos. Ah, tem que botar o espaço? Ah, e agora? Chama o pessoal do TI, por favor. Não, eu quero aparecer coisa, eu quero aprender coisa nova, né? Dá licença, que a idade já não me favorece. O que aconteceu? Ó, o link que você botou... Ah, tá aqui. Tá? Então, esse aqui é o navegador do genoma, o Genome Browser. Ele é um compilado de sequências. Ele fica hospedado na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. Ou da Califórnia em Santa Cruz, na verdade, né? Então, aqui a gente tem o gene, ó. Eu consigo dar um zoom maior aqui, ó. Então, esse aqui é o finalzinho do gene, tá? Vocês percebem que aqui em cima ele está no cromossomo 7,
na banda 34. Conseguem ver essas bandas pretinhas e cinzinhas aqui? Lembra de uma outra imagem que eu mostrei para vocês dos cromossomos como palitinhos e regiões mais compactadas ou não? São essas bandas que são vistas naquela imagem, tá? Então, ó, o começo do gene está para cá, tá? Então, ó, se eu colocar aqui, ó, intron 1 de 19, tá vendo? Ó, eu consigo saber muita coisa por aqui. Então, inclusive, eu consigo chegar ao nível de resolução da gente ver a sequência da proteína também. Tá? Então, vou conseguindo dar zoom. Ó, tem uma outra sequência aqui, ó, que não se sabe o que ela faz. Ela tem uma sigla, mas ela é vizinha aqui da região. Percebam como o exon aqui ele tem uma região altamente conservada. Eu tenho uma outra região altamente conservada aqui que não é exon. Provavelmente deve ter algum motivo de regulação do genoma aqui. Isso aqui eu adoraria ver o que é isso aqui mais para frente. Talvez se algum aluno de iniciação quiser pegar, mas... Calma aí. Então, se eu for dando zoom, eu consigo ver, olha só, ele já começou a separar os aminoácidos para mim, tá vendo? Então, o gene começa a ser lido aqui, isso aqui vai entrar no RNA, tá? E daqui para cá, ó, o ribossomo vai pegar no RNA e vai começar a fazer proteína. Ele para aqui, e daqui vai estar ligado o próximo exon que está lá longe, né? Olha que legal, ó. Tá? Então aqui já tem os, ó, aqui são os aminoácidos, esse aqui é o código de uma letra para cada aminoácido, alanina, leucina, serina, tá? A proteína sempre começa numa metionina, então a metionina é sempre verdinha, começa aqui, a primeira metionina é onde começa, o ribossomo liga para começar a traduzir, tá? E se eu der um zoom um pouquinho maior, eu consigo ver até a sequência de nucleotídeos que está aqui em cima, tá vendo? Ó? Tá? Então essa aqui é a sequência do gene, ó, tá? Como ele está na contramão, essa sequência aqui é toda complementar que a gente está acostumado, né? Então a gente está acostumado com o primeiro códon chamado de AUG. Então aqui é TAC, tá? E aqui embaixo, o tamanho desse nucleotídeo aqui infere a conservação. Quanto mais parecido é entre as espécies, maior é o nucleotídeo, tá? Só para vocês terem uma ideia de como a gente avalia o genoma. Se a gente quiser baixar essa sequência, a gente clica aqui e a gente pode baixar a sequência genômica, pode baixar a sequência de RNA mensageiro, pode baixar a sequência de proteína e uma infinidade de outras coisas. Para baixar a sequência genômica, a gente consegue até escolher o que a gente quer, quantos nucleotídeos a mais para cima e para baixo, se a gente quer só exon, só intron, enfim, tá? Então, o genoma está muito bem organizado hoje, isso aqui é praticamente uma maravilha do mundo moderno, tá, gente? Se tiver que colocar do lado das pirâmides, eu voto para que seja incluído como uma maravilha do mundo moderno também. Tá bom? Então, só para mostrar para vocês que toda essa análise de DNA é bem fundamentada e a gente consegue muitos detalhes no nível molecular mesmo, tá? Então, aqui, como eu já falei isso ao vivo, eu posso passar, né? Então, vamos ver como é que a gente faz para analisar DNA, né? Como a gente chegou nisso, né? Eu comentei com vocês quanto tempo a gente demorou para sequenciar um DNA humano? O primeiro? Os dois primeiros? Não. Não comentei? Não? Tá. O DNA humano começou a ser sequenciado em 1993. Foi o ano de lançamento do primeiro Jurassic Park. Tá? Marcou muito a minha vida. Foi o segundo maior evento do ano, foi o genoma humano. Né? O Jurassic Park foi o principal, né? E eu assisti no cinema. Foi fantástico. E a ideia é que outros genes já tinham sido sequenciados antes, tá, gente? Mas em menor escala. Então, sequenciar um pedacinho de um gene era uma coisa que é feita desde a década de final de 70 para 80, tá? Mas sequenciar todo o DNA humano só foi possível com o avanço da computação, caminhando junto com o projeto. E aí, vocês têm noção quanto tempo demorou para sequenciar? Os biólogos não podem falar. 10 anos, tá? Na verdade, em 2001 saiu um rascunho, né? Em 2000 lançaram o 21,
que é o menorzinho, aí em 2001 lançaram o rascunho do genoma inteiro, em 2003 eles consideraram acabado, o que é uma mentira, porque na verdade todo ano eles acabam atualizando, né, o genoma humano, porque essas sequências de final de cromossomo e de meio do centrômero ali ainda fica muita sequência repetitiva, não consegue bater o martelo, tá? Mas o que importa, que é a parte com informação, já foi sequenciada, foi em 2003. Quanto custou para sequenciar um genoma inteiro? Primeiro foi um órgão do governo chamado The Institute for Genome Research, tá? Isso aqui lê Tiger, e aí nós brasileiros falamos, não é possível, nós vamos criar então The Organization for Nucleotide Sequencing and Analysis, e nós criamos a ONSA, e é verdade, ela existiu, tá? Ela tá meio sumida hoje em dia, está entrando em extinção, tá? Mas aí o Tiger, no meio do caminho, o chefão do Tiger saiu, que era o Craig Venter, e ele criou a própria empresa, e aí então no fim ele começou a sequenciar o genoma dele, tá? Então em 2003 a gente terminou o ano com o sequenciamento de 2 homens brancos, e isso era o que a gente conhecia de DNA da humanidade naquele momento, tá? Tudo bem, gente? Quanto a gente gastou, tanto acho que era Acelera o nome da empresa, quanto o Tiger gastaram para sequenciar? A onça sequenciou a Xilela, tá, gente? Que foi um feito memorável, tá? Para o Brasil e para o mundo, mas enfim. Quanto custou? Xylella fastidiosa é uma bactéria que entope o floema. Lembra o que é floema? Um dos vasos de condução de seiva de planta e dá um prejuízo absurdo para laranja, para suco de laranja, para plantação de laranja. Tá? Ele dá um tipo de um tumorzinho que não é um câncer de verdade, mas é chamado de cancro cítrico. E aí foi o patógeno que foi escolhido para ser o primeiro organismo sequenciado no Brasil, porque era um problema agropecuário no Brasil no momento. Tá? Quanto custou, gente? Vai, alguém dá uma... Pode falar, você quer falar? Hã? Quem dá mais? Quem dá mais? 100 milhões de dólares? Pechincha isso aí, cara. Se custasse isso, eu tinha sequenciado. E eu nem era professor aqui, imagina agora. E aí? 3 bilhões de dólares, tá? É $1 por nucleotídeo, mais ou menos. Tá? Bom, em 2004 surgiram sequenciadores de última geração, e que conseguem sequenciar muito mais, com poder computacional muito melhor. Tá? Já existia um poder computacional automatizado para sequenciamento, né, na época, mas a partir de 2004, 2005, chegam sequenciadores de nova geração, e esses sequenciadores adicionaram volume. Então, a quantidade de sequências que eles conseguem gerar é absurda. Tá? Então, hoje vocês sabem quanto custa para sequenciar uma pessoa? O DNA de uma pessoa, né? Hã? Quanto? Quanto? A última vez que eu vi estava $600, mas a Illumina já disse que ela tem sequenciamento pronto para vender por $100. E aí a questão é, o mundo está preparado para a gente soltar um sequenciamento de $100 para a humanidade? Não, esses testes de DNA de ancestralidade, você já viu falar do 23andMe? São muito legais, mas eles não sequenciam tudo. Eles sequenciam regiões que eles sabem que tem a ver com populações. São sequências, são regiões que têm polimorfismo, ou seja, alterações do DNA que são típicas de regiões. Mas aí consegue decidir? Consegue. Aí depois, se quiser, a gente conversa melhor como isso acontece, tá? Mas você põe pequenos pedacinhos de DNA que vão guiar as enzimas para ler o que você quer. Inclusive, você faz teste de genético de câncer para isso também. Você foca nos genes que você quer e sai muito mais barato o teste. Tá? Isso eu estou falando de sequenciamento de genoma completo, tá, gente? De uma ponta a outra. Tá? Quando eu falo se o mundo está preparado ou não para haver um sequenciamento tão barato assim, alguém já assistiu o filme Gattaca? Já? Então quem não assistiu, eu vou deixar aqui. Gattaca, não por acaso o nome do filme tem as letras do DNA, né? Mas ele fala sobre uma sociedade onde a análise de DNA é tão banal que você sequencia o seu DNA na catraca antes de entrar no trabalho. Tá? Você espeta o dedo lá e fala, opa, bom dia, Murilo, tudo bem? E aí você não consegue falsificar praticamente nada, porque você está lendo seu DNA. Uma moça conhece um rapaz e ela pega um cabelo dele e vai lá sequenciar para ver se o cara é boa pinta ou não. Tá? Por exemplo, nesse filme, a
a transformação ou a engenharia genética já é tão banal também que as empresas, as pessoas fazem fertilização in vitro para modificar os seus filhos para não terem nenhum tipo de doença ou síndrome genética, tá? E aí isso criou uma sociedade onde as pessoas que têm dinheiro fazem isso, as pessoas que não têm dinheiro não conseguem fazer, e como eles não conseguem passar em lugar nenhum, eles ficam chamados de inválidos e eles trabalham só no chão de fábrica, digamos assim. Não que o mundo já não seja meio assim hoje, mas nesse Gattaca, a ideia é que isso é separado por DNA, ou seja, você já tem o seu destino traçado na sua pele, carregando a sua pele, tá? Não que o mundo também já não seja assim hoje, né? Mas enfim, tá? Então, assim, por isso que a Illumina pergunta, o mundo está preparado para a gente botar um sequenciamento tão barato assim? Tá? Isso não é um ramo só da biologia, mas da ética em geral. Mas o que interessa para a gente é o seguinte, que hoje a gente está sequenciando muita gente, a gente consegue sequenciar um genoma em menos de 10 dias, tá? Se você excluir algumas partes que não interessam, menos ainda, tá? E então tem projetos imensos, tá? Então, por exemplo, a China falou que ia sequenciar 3 milhões de chineses porque ela cansou de ver banco de dados com pessoas brancas, com ocidentais, tá? E eles iam sequenciar, e 3 milhões de chineses não é nada, é uma amostra minúscula da população deles, né? Então, a ideia é que hoje se tornou banal gerar sequência, e os hospitais perceberam isso e estão gerando sequência de praticamente uma infinidade de pacientes e uma infinidade de patologias. Tá? Então, hospitais estão investindo muito dinheiro contratando profissionais que sabem operar esses equipamentos e principalmente sabem analisar os dados que saem daqui. Porque vocês imaginam que uma máquina, eu lembro quando eu estava começando o doutorado lá para 2007 mais ou menos, e a USP estava querendo comprar uma máquina dessa, e o servidor que vai embaixo da máquina, ele era maior que o servidor da FAPESP na época. Assim. Você tem uma ideia para processar a imensidão de dados que o sequenciamento gera. Tá? E isso que ele só gera dado, só arquivos TXT. Então, assim, não gera imagem, não gera nada. Tá? Eu não sei como é que está a FAPESP hoje, espero que ela tenha melhorado. Né? Tudo bem, gente? Então, a ideia é que isso aqui gera uma infinidade, inclusive se chama até de inundação. Você fica num oceano e a parte médica percebeu que não adianta nada você mandar sequenciar todo mundo se você não souber analisar. Aparece um monte de variação nos DNAs das pessoas que podem não ter nada a ver com o que interessa para a doença. Tá? A gente percebe claramente, olhando para o planeta, que nosso DNA é muito variado. Tá? Então, precisa ter um profissional que vai filtrar essa aqui. Então, existe o bioinformata que vai fazer o primeiro tratamento das sequências. Tá? Hoje existem pipelines muito fechadinhos já, que praticamente a interferência humana é muito baixa, mas precisa ter alguém depois que vai olhar esses dados e vai tentar quantificar, extrair, que nem o André fala, martelar os dados para extrair o que há de importante, tá, o que há de interessante, para a vida daquele paciente que pagou para ter o seu DNA sequenciado, o que eu tiro dali? Entendeu? Tá? Então, vamos supor que eu queira sequenciar um DNA. Qual é a etapa? Eu vou resumir bastante para não ficar muito tempo, tá, gente? Mas aquela linha azul lá é o DNA do paciente, tá? Então, é um DNA... Vamos supor que é um cromossomo só, tá? Aí estão vários genes ali no meio, que eu nem marquei. Interessa que é apenas um pedaço um cromossomo. Imagina que tem outros 45 igual a esse aqui, tá? Então, você tira do tecido da pessoa, pode ser, se for de câncer, você tira do câncer. Se for um DNA só para ver se a pessoa tem alguma mutação de nascença, alguma coisa assim, pode ser de célula branca do sangue, você extrai sangue, pega o linfócito, extrai o DNA de lá, o DNA vai ficar num tubinho, tá? E aí, a ideia é que a gente não consegue, ainda hoje, olhar o DNA inteiro, ele é muito grande, tá? É uma molécula linear imensa, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrebentar esse DNA em pedaços, tá? Então você quebra ele em pedaços, tudo dentro de um tubo, essa quebra pode ser aleatória, então a gente usa, por exemplo, ultrassom para espatifar, ou Justin Bieber cantando, mesma coisa. Nem o DNA aguenta, ele espatifa, tá? Em pedaços pequenos, ou você pode fazer uma digestão enzimática também, tá? Então, o que é importante aqui, gente, é que a gente não tem controle sobre essas moléculas, tá? Quebrou, ficou no mesmo tubo, tudo misturado, tá? E aí você adiciona DNAzinhos feitos ali, e é nessa etapa que você pode dirigir o que você quer. Esses DNAzinhos feitos aqui vão ligar nas pontinhas. Você põe uma enzima ligase que vai pegar um DNA, um outro DNA e liga. Tá?
biólogo e bioquímico é muito criativo para dar nome para as enzimas, tá? Então, geralmente a gente pega o que ela faz e põe um ase no final. Uma enzima que liga é a ligase. Tá? Uma enzima que integra é a integrase, e assim por aí vai. Tá? E aí, esse DNAzinho aqui vai ser usado para ajudar a copiar esse DNA muitas vezes. Então, ele vai ser replicado, 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 e aí a gente usa a mesma enzima que o nosso corpo usa, uma polimerase, que é a enzima que polimeriza. Tá? Tudo bem? Isso para dar volume para a máquina poder captar, porque o DNA é muito pequeno. Copiou muitas vezes, aí esse DNA é espetado, ou ele é espalhado numa superfície, pode ser uma bolinha de plástico, pode ser uma superfície de vidro. Hoje os de vidro estão mais proeminentes de uso, assim, tá? E aí o DNA, ele gruda ali, e ali ele vai passar por uma série de ciclos de exposição a nucleotídeos fluorescentes. Cada nucleotídeo tem uma cor. Então, quando um nucleotídeo interagir com o seu complementar, e aí a máquina vai tirar uma foto, aquele pontinho onde aquele DNA está grudado vai estar verde. Então quer dizer que, a máquina sabe, ela tem um sensor que vai tirar uma foto, esse pontinho aqui está verde, então é uma timina que grudou ali. Aí lava, põe uma série de outros nucleotídeos, naquele pontinho que ela está rastreando, você imagina que a câmera está focando milhões de pontinhos, cada pontinho é uma sequência de DNA que está crescendo. Naquele mesmo pontinho que floresceu verde, agora está vermelho. Então agora é uma adenina. Então ela vai marcando para cada pontinho. Era uma timina, agora é uma adenina, agora é outra timina, 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 adenina e por aí vai. Tá? Então ela consegue rastrear esses pontinhos por um período de dias, tá? Até criar uma sequenciazinha que pode variar de 50, 75, 150 nucleotídeos, depende da máquina. Tudo bem? Então, olha, cada pedacinho tem 50, 100 nucleotídeos agora. Não mais que isso. Tudo bem, gente? E aí agora a ideia é que vocês, como a máquina rastreou todo mundo, ela pode criar um arquivo TXT com essa sequência. Tá? Então ela vai chamar de sequência, vai dar um cabeçalho, sequência 1, data, não sei o que lá, e começa aqui, ó, T, A, T, G, A, C, C, C. Tá? E embaixo ela coloca aqui ela usa todo aqueles, como é que chama aquele alfabeto ASCII que fala? É ASCII que fala? Caractere especial ASCII, tá? Para, sei lá, dar uma qualidade aqui, ó. Tá? Então, cada caractere desse significa a qualidade ou a confiabilidade que o computador tinha quando ele leu aquela sequência. Tudo bem? Então, esse arquivo aqui vai ser processado, é o que sai da máquina, vai ser processado por uma série de softwares para limpar a sequência, enfim. Tá? E aí, isso vai ficar pronto para a gente tentar entender de onde veio isso aqui. Tudo bem? O mais legal de tudo é que no momento que a gente põe esses pedacinhos aqui, a gente pode variar. Ó. A gente pode fazer o seguinte. Para a amostra que veio do paciente, eu ponho esses pedacinhos aqui eu ponho um pedacinho específico do paciente. Aí eu pego outro paciente e eu troco esse pedacinho, eu ponho um outro pedacinho específico para o outro paciente. E aí eu pego o controle e eu uso um pedacinho específico para o controle. E eu posso misturar todos esses DNA juntos na mesma amostra. Tá? E aí eu vou ter, então, um código de barras para cada amostra. Então, tudo vai ser lido junto. E aí, depois, no final, cada sequência aqui, o começo dela, percebe que é bem na pontinha aqui, ó. O começo dela vai ter um código de barra e vai falar assim, amostra 1, amostra 2, amostra 3. Tudo bem? Tá? Então, o que veio de cada amostra é separado depois na parte informática. No DNA está tudo misturado lá. Isso, porque a gente já mandou fabricar um pedacinho de DNA com esse código de barras. Então você compra um kit, tem kit que vende para 8 códigos, tem kit para 16, tem kit para 64 códigos de barra, por exemplo. Entendeu? De 64 é bem carésimo mesmo, mas assim, se você precisa sequenciar muitos pacientes numa mesma máquina, você consegue numa única corrida e assim, acaba saindo mais barato por paciente. Quanto mais pacientes você põe na amostra, mais barato fica a reação para eles, né? Porque a máquina já está rodando, ela vai gastar um reagente X, independentemente do número de amostras que foi colocado ali. Então, criou-se essa estratégia para poupar dinheiro. Tá? Tudo bem, gente? Tá bom. Então, ó, aí a gente precisa agora pegar esse 1 bilhão de sequências. Então, imagina que cada pedacinho disso aqui é um arquivinho
O nome dele é FASTQ, mas é um arquivo TXT com uma sequência. Como é que eu faço para saber quem veio daqui? Como é que eu sei qual que é o gene BRAF daí? E aí? Como é que eu sei? Hã? Bom, vocês sabem que o genoma humano foi completado em 2003, certo? Então eu sei onde o gene BRAF está, a posição que ele está. E se eu tenho um arquivo com uma sequência, eu posso comparar a sequência desse arquivo com a sequência do gene BRAF referência lá no Genome Browser, certo? E eu posso ver se ele está aí. Então existe uma etapa de alinhamento, onde essas sequências todas vão ser comparadas com uma sequência referência. Tá? Que no caso, para nós, como o nosso enfoque é saúde, a referência é o genoma humano. Tá? Montagem 17 ou montagem 18, que são as últimas, mais atuais. É justamente quando você conserta os erros das montagens anteriores. Você faz o recall, e aí você falou, esse airbag tá esquisito, manda para cá e agora você tem a versão mais, tá? É aquele saco de aplicativo que fica tendo que baixar de novo para, né, atualizar. Tudo bem? Certo, gente? Quem tem pergunta, pergunta. Tá bom. Diga. Isso. Isso. Eles têm um pedacinho que é comum, que é conhecido pela máquina. E foi você que pôs. Mas aí o que varia é o meio do caminho aqui, ó. A anomalia que veio do paciente é a parte azul. E essa aqui você sabe que foi você que pôs. Tá? Se tiver uma mutação, vai estar no meio aqui, ó. Tá? Gente, aqui é uma representação visual, mas isso aqui tudo é em sílico já. Tá? É computacional. Vocês imaginam que cada um disso aqui é um arquivo, tá? E eu vou ter que comparar esse arquivo com esse genoma humano. Tá bom? E aí, inclusive, quando eu falei de heurística, o alinhamento, não sei se vocês sabem, mas o alinhamento de DNA, um DNA contra outro DNA, envolve heurística, porque é uma coisa também que duraria milhares de anos. Você pegar um fragmento de 1000 nucleotídeos para alinhar com outro fragmento de 1000 nucleotídeos, demoraria, sei lá, 10 mil anos para avaliar. Então, os programas. Eu lembro, quando eu entrei, eu comecei a estagiar em 2000, para a gente fazer alinhamento de sequência, se fosse mais do que 10 mil bases, você tinha que mandar por BLAST, 3 meses depois você tinha o resultado. Tá? Hoje você põe na internet e você põe, ele fica pá, e já solta o resultado para vocês, porque ele usa heurística, que é uma aproximação da realidade, né? Não tem certeza se é. Vocês devem saber mais de heurística que eu, mas enfim, para os biólogos, a heurística é a resposta mais próxima da realidade no melhor tempo possível, vamos dizer assim. Diga. Ótima pergunta. Isso chama montagem de novo. Apesar de esse de novo parecer mais uma vez, é o de novo do latim, tá? Então, uma montagem do genoma a partir do zero, tá? Você vai ter que criar. Então, você concorda comigo que como você quebrou o seu genoma ao acaso, pode ter regiões que tem overlap entre a sequência de um e de outro, certo? E aí, o que você faz? A máquina fica montando esses overlaps até um ponto que cria aqui uma coisa que ninguém mais emparelha aqui. Aí ele chama isso aqui de contig 1. Aí o que vai acabar dando origem a um cromossomo ou pedaço grande de um cromossomo. E aí você acaba chegando à conclusão, olha, parece que isso aqui tem 4 cromossomos. Aí você vai na célula, estoura o núcleo dela e vê, tem 4 cromossomos? Tem 5, tem 6, tem 7? Olha, eu sei que tem 7, então aí você vai na máquina e fala, ó, faz caber em 7 isso aí. Entendeu? Aí você tem a validação citogenética também, tá? Tem grandes projetos de metagenômica que eles estavam coletando água do mar, principalmente planctônica, que é essa parte mais superficial do mar, e sequenciando tudo de uma vez, tudo que vinha lá de uma vez, tá? E aí, de acordo com o alinhamento contra várias referências que a gente já conhece de plâncton, você já ia excluindo o que é conhecido e ia sobrando só o que era desconhecido. E aí você vai alinhando, e aí você tem essas montagens que você tentar chegar próximo de uma coisa que acha que é. Entendeu? E é por isso que a bioinformática na computação, ela nasceu fortemente ligada à teoria da computação. E esses problemas de alinhamento, né, que originalmente na computação a gente fazia muito alinhamento de string, né, cadeia. Isso no final vai virar um tipo especial de string.
E esse é um problema de teoria. E, inclusive, aqui eu acho que se fizer, tem uma disciplina de biologia computacional, não sei se ainda é assim, mas eles dão uma forte base de como isso é feito computacionalmente. Esse não é nosso enfoque aqui, mas lá eles mostram isso, porque é um problema complicado. Como o Murilo falou, tem muita heurística, mas, inclusive, vocês têm que ver o seguinte, quando o problema que a gente chama NP completo, como você consegue verificar em tempo polinomial, você pode usar uma heurística para tentar, mas depois você consegue verificar se está certo ou não, em tempo polinomial. Então, nem sempre a heurística significa que o resultado não é confiável, tá certo? Algumas vezes você não consegue realmente verificar, mas muitas vezes você usa a heurística só para sair mais rápido e depois você consegue verificar se aquilo que saiu é aceitável. Legal. Tudo bem, gente? Então você imagina que essas sequências aqui, que já são arquivos que estão sendo alinhados contra o genoma, agora foram posicionados, tá? Então eu tenho isso aqui, ó. Percebem que, como aquela quebra do DNA foi ao acaso, algumas moléculas quebraram num ponto, outras quebraram em outro ponto, então a gente tem esse overlap de sequências. Então, isso traz para nós uma coisa chamada cobertura. Eu tenho certeza que o genoma foi bem sequenciado, porque um mesmo nucleotídeo foi lido várias vezes. Tá? Se eu pegar aqui, ó, um nucleotídeo que estiver aqui, ele foi lido aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Tá? Legal. Então, a partir daqui, a gente monta uma sequência consenso, que seria o começo de uma até o final da última. Seria essa aqui, ó. Tá? Então, essa vai ser a sequência que vai ser gerada, e isso é o resultado final. Tá? No caso dos RNAs, a gente vai sequenciar RNA, você não vai ter uma única sequência consenso, mas você vai ter o nome do gene, porque para cada gene vai gerar uma sequenciazinha consenso, e que vai indicar que, olha, para essa sequência consenso, para esse gene, a gente tinha tantos pedaços de transcrito. Tudo bem? Por exemplo, se o paciente tem uma mutação aqui, ó, opa, aqui na sequência consenso apareceu um nucleotídeo que está diferente do referência. Será que isso foi erro da máquina? A máquina erra pra caramba também, tá? Então a gente pode voltar e a gente consegue perceber, olha só, esse erro estava presente aqui em todos os reads, todas as leituras. Então não é um erro, tá? Veio realmente do genoma do paciente, tá bom? Por exemplo, aqui só um exemplo do arquivo ASCII para vocês, ó, o cabeçalho, aqui a sequência do genoma, e a parte de baixo indica a qualidade de cada nucleotídeo, tá bom? E aqui seria um exemplo, ó, de detecção de uma mutação em um pedaço de DNA de um paciente. O DNA que foi acusado como mutado, ou o nucleotídeo acusado como mutado, está nesta posição aqui, ó, esse T, que está diferente da amostra de referência. Se vocês perceberem, ó, todas essas aqui são leituras que partiram do mesmo material. Olha quantas vezes essa parte foi lida. Tá? Em todas elas, ou quase todas, ou grande parte, ou metade, a gente tem uma mudança. Ou é T, ou é C. 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 Tá vendo? Isso é erro? Sim ou não? Você tem 2 genomas no seu corpo. Você tem 2 versões. Versão mamãe e versão papai. Tá? Então, nesse caso, por isso eu gosto desse exemplo, ele é um heterozigoto. Desculpa ressuscitar esse termo lá do ensino médio, mas ele tinha, cada alelo que veio do pai e da mãe tinha uma variação diferente um do outro. Tá? Isso pode ter impacto zero para a proteína, ou impacto positivo ou negativo para a proteína. Tá? Depende de como ela é fabricada. Tudo bem? Tá? Então aqui, ó, esse é o sequenciamento clássico. Tá? E você consegue ver que nesta posição a gente tem 2 picos de 2 cores aqui que se sobrepõem, confirmando que isso aqui realmente, a amostra inicial tinha 2 DNAs. Um DNA que tinha mais C e um DNA que tinha mais T. Tá? Tem outro erro aqui, ó. Tem um Azinho, um nucleotídeo antes. Esse Azinho não aparece em mais ninguém, tá vendo? Ó? Esse é um erro de sequenciamento clássico. Esse a máquina errou, paciência. Tá? Ele é ignorado depois. Tá? Aqueles caracteres ASCII vão indicar que, olha, aqui esse Czinho que está antes desse T tem uma qualidade pior do que esse Czinho aqui que está para cá, porque ele não tem erro e aquilo lá tem. Tá bom? Mas isso aí, o pipeline depois, ele ignora isso aí, ele aprende a ignorar. Tudo bem, gente? Legal. Tá? Então, dá para a gente detectar quando cromossomos interagem um com o outro. Então, quando muitas sequências vêm de um cromossomo, muitas sequências vêm de outro cromossomo, mas tem sequência
que o comecinho dela é de um cromossomo e o final é de outro cromossomo. Aí a máquina fala, caramba, onde eu ponho isso aqui? Isso aqui é erro. Tá? E aí você pede para ela descartar esse erro, você não vai olhar isso aí. Agora, se você está buscando por rearranjos cromossomais, eu não contei para vocês, mas em câncer, o DNA pode quebrar pedaços e uma ponta de um cromossomo liga com a ponta de outro cromossomo. Tá? Isso, na verdade, é uma neurose que a célula tem. Nossas células elas têm um medo imenso de contaminação viral. Tá? Então, qualquer ponta solta de DNA que está pela célula, ela acha que é um pedaço de vírus que entrou. Então, ela degrada a ponta solta. Se o nosso cromossomo tiver uma quebra na dupla fita, vai gerar duas pontas soltas. Então a gente tem um sistema de reparo super rápido que vai pegar essas pontas e ligar uma na outra. Só que às vezes não liga na correta. Tá? Às vezes quebrou aqui e quebrou em outro cromossomo, tá? Mas aí eu ligo esse com esse, porque esse sistema é super neurótico e você gera uma aberração cromossômica. Tá? Essa aberração cromossômica pode dar, por exemplo, uma leucemia na pessoa. Por que acontece isso? Acaso. Tá, gente? Acaso ou exposição à radiação também pode levar a isso. Tá? Tudo bem? Então, isso aqui pode acontecer num caso de um rearranjo cromossômico. E você detecta usando justamente essa característica de ter. Aí você tem que avisar o pipeline para ele não descartar esse tipo de sequência. Tá? E no caso de sequenciamento, ó, esse aqui é sequência de DNA, mas pode ser para RNA também, tá? Então, vamos supor que a gente tem aqui uma amostra A que veio de um paciente, uma amostra B que veio de um controle normal. Esse aqui é um paciente doente, como, por exemplo, câncer de mama, né, uma paciente. E aqui, um mama normal que veio, por exemplo, de uma biópsia ou uma cirurgia de mamoplastia. Tá? Então, era uma mama normal que não tinha nenhum tipo de alteração neoplásica. E aí, você consegue perceber que aqui em cima do gene, a gente tem um acúmulo muito grande de sequências, né? Ó, esse aqui foi sequenciado o RNA, tá? Esquece aquele DNA ali em cima. Foi sequenciado o RNA, tá? Quando você pega o RNA, você vai ter que alinhar contra o genoma humano para você saber de onde ele veio. E aí o RNA, ele vai alinhar somente em cima do gene, tá? Porque o resto aqui não gera transcrito, só o gene gera transcrito. Tudo bem? Concorda comigo que aqui tem muito mais transcrito no GNA nessa amostra do que dessa amostra aqui, ó. Nessa amostra normal, esse GNA está pouco transcrito. Na amostra A, eu tenho muito mais transcrito. Então, eu já posso dizer com certeza que o GNA está diferencialmente expresso na amostra A em relação à amostra B. Tudo bem? É isso que vocês vão carregar. Guarda essa informação para vocês carregarem para o final da disciplina. Tá? O gene C não tem diferença de expressão. Se eu pegar a quantidade total de moléculas aqui na amostra B e dividir pela quantidade total de moléculas aqui na amostra A, quanto vai dar? 1. Então, quando vocês encontrarem lá na sua lista de genes valores próximos a 1, quer dizer o quê? Não houve diferença de expressão. Tá? Claro que a gente vai associar esse valor 1 a um p-valor também, tá? Então tem uma análise estatística que vai dizer a certeza de que aquela diferença é realmente observada ou é resultado de acaso, mas enfim, isso a gente conversa depois, tá? Então a gente vai ter vários filtros para excluir coisas que não são estatisticamente significativas, tá? Tudo bem, gente? Inclusive essa técnica é até usada para achar genes novos. Então às vezes, ó, tem transcritos que alinham em lugares onde ninguém nunca falou que tinha nada. E aí você pode criar um projeto para avaliar o que tem aqui, tá bom? Então, essa técnica é ótima para descobrir genes novos. Alguma dúvida? Fala, Nicolas. Uhum. Não, vai alinhar só no intro. Tá? Então ele só no exon, desculpa, vai alinhar só no exon. E aí você vai ter que depois usar o mapa do gene code para saber onde começa o gene e onde termina. E aí tudo que cair ali dentro é considerado aquele gene. Tá? Então pensa que, ó, aqui tem um exemplo que quase parece isso, ó. Percebeu que não tem sequência nesse meinho aqui, ó? Imagina que esse aqui é um intron, tá? Pra gente, a gente ignora, porque tudo que caiu desse começo até esse começo, porque eu tenho informação de que o gene A começa aqui e termina aqui. Tudo que caiu ali dentro é o gene A. Tá? E aí eu vou somar todos esses transcritos aqui. Tudo bem? E isso já leva também a um segundo problema, quando a gente lembra que tem genes que têm tamanhos diferentes. Tá? Então, por exemplo, um gene muito grande
ele pode ter muitos transcritos, muitos reads, mas não porque ele é muito expresso, porque ele é muito grande. Um gene pequenininho, vamos supor que esse gene grandão aqui tenha, sei lá, 100 reads, tá? Ou o pequenininhozinho aqui tem 100 reads também, só que ele é tão pequenininho que são 100 cópias do mesmo read. Eu posso considerar esse cara mais expresso do que o outro grandão que tem 100 reads. Tá? Então existe uma normalização pelo tamanho do gene também. Tá? Então vocês vão ver que a normalização é por fragmento, por tamanho. Tá? Ou você pode somar tudo e dividir por 1 milhão. Ó, considerando 1 milhão de nucleotídeos, eu tenho tanto para esse gene, tanto para esse gene, que é a normalização por milhão. Tá? Então existem vantagens e desvantagens de cada uma delas que a gente pode conversar mais para frente. Tá? Certo, gente? Beleza. Olha só, essa aqui é uma análise de identificação. Claro que esse gráfico tem muito mais coisa embutida nele, mas o principal dele é mostrar interações que cromossomos fazem entre si em um tipo específico de câncer. Eu nem me lembro qual que é. Tá? Então, a gente tem aqui uma representação visual, tá? Mas, ó, cromossomo 1, 2, 3, 4, e cada arco que sai aqui, ó, é um ponto que foi identificado de aberração cromossômica por sequenciamento numa amostra de um paciente. Isso tudo, então, olha quantos pontos de contato, olha quantas aberrações estruturais, ou seja, quebrou o cromossomo e ligou um no outro, tá, de forma errada. Tudo isso está na mesma célula? Não, né? Quando a gente sequencia o tumor, é aquele tumor que saiu tumor da cirurgia, eu peguei um pedaço, esse pedaço tinha centenas ou até milhares de células. Tá? Então, nem todas as células no tumor são iguais, muito pelo contrário, o tumor é muito heterogêneo, ali dentro é uma maluquice de células, tá bom? E os tumores também, não sei se vocês sabem, mas eles apresentam um genoma muito variado, tá? O genoma de câncer não tem 46 cromossomos bonitinho, ele perde o controle, não consegue manter esse número 46, e então cada tumor tem células tumorais que têm 120 cromossomos, 96 cromossomos, tá? Tem muitas cópias de um único cromossomo, tem menos cópias de outro, às vezes perde um cromossomo inteiro e vive sem ele, tá? Inclusive, às vezes isso gera até vantagem. Na leucemia, por exemplo, perde um pedaço imenso do cromossomo 15, e isso é uma vantagem, porque nesse pedaço do cromossomo 15 tinha um tipo de gene lá que brecava a divisão da célula. E aí perdeu, então a célula não consegue mais brecar a divisão. Tá? Tudo bem, gente? Hã? Vantagem para o tumor. Isso, para o paciente é ruim. Tá? Mas é exatamente. Quando a gente fala vantagem, é sempre para o tumor, que é a entidade que a gente está focando no momento. Tá? Certo? Legal. Para a proteína, a analogia é a mesma, a execução é um pouco diferente. Eu não sou especialista nesse assunto, então quem for na sala quiser me ajudar, a ideia é que você pega as células, você rompe as membranas, e aí você então faz um extrato de proteína, você acaba passando por uma série de lavagens para tirar ácido nucleico, tira RNA, tira açúcar, tira lipídio, ficar com uma maçaroca de proteínas, tá? E a ideia é que você possa depois digerir essa maçaroca de proteínas até a gente ficar com peptídeos. Vocês lembram que peptídeos são pequenos agrupamentos de aminoácidos que são resultantes das proteínas, tá? É a mesma coisa que a gente fez com o DNA, percebe? Que a gente quebrou o DNA inteiro, a gente pode quebrar essas proteínas em peptídeos, tá? Aí a gente pega essa mistura de peptídeos, a gente ioniza, tá? Então a gente dá uma carga para essa proteína, para esses peptídeos. Pergunta idiota. Peptídeo é um pedaço de proteína? Isso. Então você imaginar que a proteína é uma sequência de aminoácidos, né? Se eu quebrar aqui, ó, eu vou ter um peptídiozinho aqui. Esse é um tripeptídeo, tá? Aí aqui vai ter mais outro aqui, às vezes tem 4. Como a quebra é aleatória também, então às vezes tem peptídeo só com 2 aminoácidos ou com 4, tá? Bom, aí a gente ioniza essas moléculas e depois faz essas moléculas voarem. Olha que legal. Tá? Então a gente põe numa câmara e dá um pulso e elas voam, atravessam o vácuo, tá? E você tem um sensor que mede quanto tempo de voo aquele peptídeo demorou para fazer aquele, não um só, mas na verdade é uma misturona que vai dar uma assinatura, tá? De picos, assim, ó. E cada tempo de voo é típico de um peptídeo diferente. Então, 2 alaninas demoram tantos milissegundos para atravessar aquilo ali. 3 alaninas demoram um pouco mais. Então, a gente caracteriza tudo antes. Isso foi feito um padrão para ver, olha, quando é uma alanina mais uma isoleucina, demora esse tempo de voo. Tanto que muitos dos aparelhos
o nome do aparelho termina com TOF, que é Time of Flight, tá? É o tempo de voo mesmo que vai indicar. Deve ter um monte de complicação por trás disso, tá? Eu não sou especialista, já adianto para você, tá? Mas basicamente você faz agora que você tem essa assinatura de quais peptídeos compõem aquela mistura, a gente está exatamente naquele ponto que a gente estava atrás aqui, que é essa quantidade de sequências aqui, ó, no computador. Agora eu preciso montar, entendeu? Então agora, para montar, como é que eu faço? Bom, eu tenho um pedaço que está aqui, alanina, isoleucina, fenilalanina. Tem outro pedaço ali que está fenilalanina, isoleucina, não sei o que lá. Então eu vou vendo onde tem overlap entre os peptídeos. Aí o computador remonta e aí ele consegue dizer com certeza, olha, esse pedaço tem a ver com a proteína tal, com tantos por cento de certeza. Isso aqui apareceu 62 vezes. Tá? Então você remonta. Vocês perceberam que quando eu falei de DNA, eu falei que ele era quebrado e ele era copiado milhares de vezes, certo? Então é uma técnica muito sensível, porque a gente copia o DNA muitas vezes, tá? Muitas vezes mesmo, tá? Na proteína eu não copiei ninguém, a gente não copia a proteína, então a gente só pegou o que a gente tem, quebrou e analisou. Então geralmente quando você vai para genômica, você tem uma lista de 2.000, 3.000 genes diferencialmente expressos. Quando você vai para proteômica, você vai super feliz e a pessoa te devolve assim, tem 14 genes diferencialmente expressos, 14 proteínas diferencialmente expressas para você. Você fica muito feliz se tiver 60, tá? Porque é uma técnica muito menos sensível. Tá? E exige maquinário, conhecimento de computação, tudo igual o sequenciamento de DNA. Então, hoje que o pessoal, os hospitais investem mais no sequenciamento de DNA e RNA do que no de proteína. Tá? Apesar de que a gente tem bons espectrômetros de massas, tanto no instituto aqui quanto em outros lugares, o CNPq, se não me engano, também tem. Tem hospitais que também têm. Tá? Eu acho que o Sírio-Libanês tem um espectrômetro de massas lá, se eu não me engano. Tá bom? Tudo bem, gente? Legal. Vocês têm noção quanto que o DNA copia, assim, qual é o fator de cópia, assim, de... Quem trabalha com PCR deve saber, tá? Isso aqui é uma técnica chamada PCR, para copiar, tá? Se eu partir de uma única molécula, vamos supor que eu tinha um cromossominho lá, um DNAzinho, coloquei no tubo. Eu vou copiar ele 40 vezes, que é o que a gente usa para o PCR copiar. Ao final do processo de copiar 40 vezes, quantas moléculas eu tenho? 2 a 40. Quanto dá isso? 2 a 40. É muita coisa. Mais de quase 1 trilhão de moléculas. Tá? Só que a gente não começa com um só, né? A gente extrai bastante tecido. Tá? Então, inclusive, isso uma praga para o laboratório, porque isso aqui contamina o laboratório. Se você pegar o tubo do PCR e abrir no laboratório, você contamina o seu laboratório. A gente não deve abrir tubo de PCR, viu, molecada? Não abram tubo de PCR no laboratório. Tem uma região específica do laboratório para abrir o tubo de PCR. Não pode abrir por aí. Contamina a cara, contamina a roupa, aí você vai contaminar as próximas reações com o PCR que você já fez. Tá? Então não pode. No lugar onde eu fiz... São pequenas, sim, sim. O próprio abrir, você abre o tubo assim, você tem um spray de DNA que sai ali. Tá? E aí você contamina a pipeta, você contamina a próxima pessoa, você contamina o caderno, tudo vai ficar com produto amplificado. Tem pipeta específica. Eu trabalhei num lugar, quando eu fiz mestrado no Hospital lá do Câncer, em São Paulo, tinha uma sala só para o PCR. Tá? Eu usava um avental só lá, para isso. Mas hoje a gente sabe que não é a realidade aqui. Na maior parte, meu laboratório hoje não tem uma sala para isso. A gente tem que confiar no bom senso dos alunos. Tá? É o mesmo do teste. É o mesmo teste. Você põe um fragmento de DNA que vai guiar a sua reação, que são esses dois nesse caso. No caso do PCR para o COVID, é um DNAzinho que é específico para o COVID. E você põe enzima para copiar o DNA. Então a enzima vai grudar naquele pedacinho, grudar no DNA. Se tiver o DNA do COVID, ela vai fazer um transcrito. Aí vai dar positivo. Se não tiver COVID, ela não vai ligar em nada, não vai dar nenhum amplificado. Entendeu? É o mesmo teste. Tá? Tudo bem? É a mesma coisa que se usa na ciência forense, por exemplo. Você acha lá um fio de cabelo, naquele fio na pontinha tem um bulbozinho capilar com algumas celulinhas ali bem capenga, já quase morrendo. E aí, eu preciso saber dá para tirar DNA daqui? Dá, você tira o DNA e amplifica ele 40 vezes.
Você consegue uma maçaroca imensa de DNA a partir de quase nada. Tá? É assim que a gente sequenciou o DNA Neandertal, por exemplo. Você pega osso, fóssil de Neandertal, você tira o DNA e sequencia. Todo aquele genoma de referência que a gente tem lá no Genome Browser tem o Neandertal compartilhado lá. A gente sabe hoje que a gente tem em média entre 2 a 4% de DNA Neandertal na população ocidental. Tá? Tudo bem? Tudo bem, gente? Porque a gente consegue amplificar muitas vezes, mas isso já fugiu um pouco do assunto. Tá? Vamos avançar um pouquinho. Então, para a proteína, a gente vai terminar exatamente na mesma coisa, que é uma lista de proteínas diferencialmente expressas. Tá? Ao lado do nome da proteína, você vai ter um número que vai falar o seguinte: essa proteína estava tantas vezes mais ou menos expressa, ou menos presente na amostra A do que na B. Tudo bem? Tá? Geralmente tem uma análise estatística que vem junto, que dá o grau de certeza, pode ser o p-valor, pode ser um FDR, aí a gente vai falar sobre isso depois, vai dar um grau de certeza para você achar que aquele resultado vale a pena investir ou não. Tá bom? Tudo bem? Às vezes tem muitas vezes lá de diferença, mas também tem alta chance de ser falso positivo, então às vezes não vale a pena você investir. Tá? Vamos entrar rapidinho numa área chamada Systems Biology, que é justamente uma área de análise de redes. Tá? E a ideia do Systems Biology é olhar para a célula como uma imensa rede e que as variações nessa rede é que vão gerar os fenótipos celulares e também as patologias, as diferenças entre contextos experimentais. Tá? Então, por exemplo, a gente consegue uma lista com milhares de genes diferencialmente expressos, entre, às vezes, até centenas de condições experimentais. Vocês vão ver, a gente vai entrar num banco de câncer, que a gente tira ali 500 amostras. Tá? A gente consegue baixar os dados de 20 mil genes em 500 amostras. Olha que legal. Tá? Agora, o que eu faço com tudo isso? É muita informação. Como é que eu tiro uma informação útil daí? Tá? Então, a ideia é que se eu tenho sequência de DNA, ou eu posso ter de RNA. Na verdade, a gente vai trabalhar com RNA, tá? Mas a gente pode trabalhar com proteína também. Se eu não tiver a proteína, eu tenho RNA. Se eu tenho RNA, eu consigo inferir que proteína é, porque hoje em dia a gente já tem conhecimento para olhar a sequência. Se ela já não é conhecidamente de um gene famoso, eu consigo inferir por aquelas características que eu falei para vocês, né? De, olha, tem aminoácido hidrofóbico, isso aqui é de membrana, isso aqui é típico de enzima que fosforila outra, enfim, a gente consegue inferir funções, tá? Então, se eu consigo inferir ou anotar funções, eu consigo saber onde essas coisas trabalham. E se eu consigo saber onde elas trabalham, eu consigo saber as vias que elas estão envolvidas. Se eu consigo saber as vias, eu consigo saber os processos que elas fazem. Então, numa lista de genes, eu consigo olhar os genes, tá, que estão presentes. Olha, na célula tumoral, tem esta lista de genes que aparece, que não aparece na célula normal. Quais são esses genes? O que eles fazem? Aqui a gente tem genes que tem a ver com estresse de radical livre. Esses outros têm a ver com a migração celular. Esses outros aqui têm a ver com a membrana plasmática, e colocar coisas para fora. Tudo bem? Então, assim eu consigo ter uma ideia de que aquela condição experimental tem essa característica. Tudo bem? Foi muito rápido, gente? Não? Eu não sei, fica um silêncio, não sei, acho que o pessoal já está em coma e eu nem tô percebendo. Assim. Vai ficar assim. Tá. Então a gente vai usar uma série de ferramentas. Eu já comentei com vocês que eu não sou bioinformata, não sou biologista computacional, então eu uso tudo que é for dummies para mim, tá? Tudo tem que ser user-friendly, mas muito friendly mesmo, assim, senão eu não consigo usar. Então eu encontrei, ao longo da minha vida de tentativa de usar esses programas, que começou lá, 2009, 2010, eu encontrei algumas plataformas que ajudam bastante, e algumas delas eu uso até hoje, tá? Essa aqui é uma que chama David. Claro que se vocês colocarem David no Google, vai aparecer mágico, vai aparecer, enfim, um monte de... vai aparecer cantor. Tem que colocar David Functional Annotation Tool. Depois eu passo o site para vocês. Mas, ó, vocês conseguem ler aqui, ó, Paste a List. Tá? Então, você pega a lista de genes que você tem, cola aqui, escolhe aqui o tipo de identificador, e aí você abre esse campo aqui, você vai lá, Official Gene Symbol, então, símbolo oficial do gene, e dá um Enter,
você escolhe a espécie também, né? Dá um Enter, e ele vai procurar no banco de dados deles lá, ou de outros bancos de dados. Na verdade, isso aqui é só um hub, mas ele usa vários bancos de dados, para ver, olha só, esse gene que você colocou aqui está envolvido com tal via. Depois o André vai fazer toda uma ideia de como esses bancos estão organizados, e como o conhecimento de organização desses bancos vai ajudar a gente a extrair informação relevante. E a ideia é que você consegue, com essa lista, botar um cenário no seu... Tá? Não vai sair nenhum resultado assim, este gene é a cura do câncer. Tá? Eu espero que saia, mas provavelmente não vai sair. Tá? Mas o que vai sair dali é um cenário. Olha, parece que a sua célula está olhando muito para o sistema imunológico. Tá? Porque tem um monte de coisa que apareceu aqui, tem a ver com a interação com células do sistema imunológico. E aí isso pode dar acender uma faísca de conhecimento na sua cabeça, que, vamos investigar isso então. Tudo bem? Essa é a ideia do System Biology. E como é que funciona essa comparação que ele faz? Me avisa se eu estiver demorando muito, hein, André? Tá? Então aqui, é a lista de vocês, tá? A lista de genes diferencialmente expressos. Eu coloquei aqui gene 1, gene 5, tá? Então isso quer dizer que o gene 2, o 3 e o 4 não são diferencialmente expressos, tá? Então ele está igual entre as duas condições. Gene 10, gene 43, enfim, essa lista aqui tem 1.500 genes. Tudo bem? Legal. Vamos supor, vocês sabem quantos genes conhecidos tem o genoma humano? Existem estimativas entre 20 a 30 mil, tá? Hoje as estimativas estão indo mais para 20 do que para 30 mil. Na época que eu montei esse slide, eu coloquei 30 mil aqui para ficar uma conta fácil para 1.500, tá bom? Então, supondo que o nosso genoma tenha 30 mil genes, tá? Supondo. Legal. Eu sei também que aquelas plataformas categorizaram ou agruparam alguns genes por vias. Então, ela agrupou na via A, o gene 1, o 2, o 3, o 4, o 5, enfim. Dependendo do tamanho da via, tem vias muito complexas hoje, tem via que tem 300 genes. Eu não sei se todo mundo da computação social lembrou o que ele está chamando de via aí. Isso, da via da semana passada, tá? Lembra das vias? Quer falar? Não, é só para ver se eles lembram, né? É aquilo que o Murilo mostrou, que esses genes eles vão codificar proteínas e essas proteínas elas vão se encadear naquelas vias ali, tá? Então, ele está categorizando ali os genes que pertencem às vias XYZ. Por que ele Fui eu. Tá, então lembra da via que tem um receptor, aí tem aquelas moléculas intermediárias que uma vai ativando a outra. Lembra? Michel Temer, lembra que eu falei? Então, tá? E aí, cada um desses caminhos, ou dessas cascatas, é uma via. Tem vias muito grandes e tem vias menores, tá? Então tem vias com 300 genes, tem vias com 60 genes, tem vias com 14 genes, tá? Bom, então o exercício que se faz aqui é para saber se realmente tem alguma coisa interessante, é um processo chamado enriquecimento gênico, tá? Ou enriquecimento em listas de gene, tá? Que a ideia é buscar dentro da sua lista se tem alguma coisa que está aparecendo mais do que o acaso, mais do que deveria aparecer ao acaso, certo? Então, a premissa é, se tem na sua lista genes de uma via que estão aparecendo mais do que o acaso, é que a sua célula está usando aquele processo mais do que deveria, tá? Então, a conta aqui é matemática mesmo, tá? Então, se eu pegasse ao acaso 1.500 genes do genoma ao acaso, deveriam vir, por exemplo, de uma via de 300 genes, deveriam vir 15 genes ao acaso. Tudo bem? Então eu espero que nessa lista aqui tenham 15 genes dessa via, 7,5, não tem 7,5, né? 8 ou 7 desse aqui, dessa via, e uns 3 dessa aqui. Tudo bem? Aí você vai lá, o que o David, aquela plataforma David faz, ela vai justamente e vê, olha, da via A, eu esperava que tinha 1%, porque 300 é 1% de 30 mil, e eu observei 12, ou seja, está muito perto do esperado, tá? Olha, da via C, tem 60 genes, eu esperava, 60 é 0,2% desse aqui, eu esperava 3 genes aqui, e vieram 4, ok. Tudo bem? Mas da via B, eu esperava, são 0,5% do genoma, eu esperava o quê? 7,5 genes, vieram 23. Ou seja, veio muito mais gene da via B aqui do que o esperado ao acaso. Então, a plataforma vai apontar, opa,
ó, apareceu isso aqui, vale a pena você investigar isso. Tudo bem? Tá? Legal. Então, a gente representa esses resultados assim. Então, isso aqui vai gerar um p-valor, que é uma unidade estatística, tá? Isso aqui vai gerar um p-valor. Quanto menor o p-valor, menor a chance daquilo ser o acaso, tá? Então, p-valor muito pequeno é bom, p-valor muito próximo de 1 já é ruim, bem? Não, porque ele está usando muito a via. Tá? Se a célula está usando muito uma via, ela precisa aumentar a transcrição dos genes da via para ter arcabouço de proteínas para trabalhar naquela via. Essa é a ideia. Tá? Se ele começar a usar outras vias, vão aparecer outros genes, os genes da outras vão aparecer também. Tá? E aí a outra via vai estar em outra lista para cá e você vai achar também. Tá? Não é um negócio preto no branco, assim, fácil de analisar. Mas já é um norte. A ideia é ter um norte. Posso tentar fazer uma consideração aqui? Você vai me dizer se está certo ou não, para eles entenderem. Por que se compara com um acaso? Isso é uma coisa importante, né? Eu vou fazer uma estimativa aqui, aí o Murilo me fala se está certo. Imagina que aconteceu uma mutação. Mudou alguma coisa aleatoriamente. Essa mutação aleatoriamente pode mudar algum tipo de expressão, mas isso não vai afetar uma via, o acontecimento, alguma coisa de uma via, né? Então, se eu tentasse espalhar aleatoriamente essas expressões ali, então imagina que eu tenho uma variação de expressão e eu espalhasse aleatoriamente, tá certo? Se isso condiz com o que ele está esperando ao acaso, supõe-se que nada está acontecendo ali, tá certo? Agora, o que o Murilo está falando é, se aquele conjunto de mutações faz com que aquele cara consiga usar uma via, note que isso é uma expressão diferencial, tá, gente? Isso não é uma expressão diferencial. É diferente do controle, né? Isso. Então, note que está usando mais do que o controle está usando, tá? Então, se ele descobre que ali está usando muito mais do que o controle, e não é o acaso, alguma coisa está acontecendo ali. Né? Então, é como se, por exemplo, sei lá, o exemplo da duplicação, né? Está duplicando muito mais do que devia. Isso. O exemplo do melanoma que eu comentei anteontem com vocês, né? Então, ali há uma mutação numa proteína chamada BRAF, e ela fica ativa sozinha, independente do receptor ser ativado, ela fica sozinha mandando sinal para a via continuar ativa. Tá? E é super potente, é uma das mais potentes que a gente conhece. Eu comentei com vocês, você faz um camundongo que tem aquela mutação, ele nasce com câncer já. Tá? E o que acontece é que aquela mutação vai ativar um padrão transcricional que vai induzir a célula a ficar entrando no ciclo celular indefinidamente. E uma célula no ciclo celular indefinidamente vai acabar ativando outras moléculas. Então, tudo aquilo que irradia a partir daquela mutação vai aparecer nessa lista de genes de diferenciamento expressos. Pensa que essa lista aqui é uma imagem subtrativa entre controle e o que você está analisando. Então, tudo que está aqui está só no grupo tratado, ou no grupo alvo, que é o que você quer ver, e não está no controle. Então, isso aqui, se aparecer alguma coisa a mais aqui, é que esse grupo estava usando e o outro não estava. Tá? Essa é a ideia. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu faço a tradução só para o pessoal da computação. Tá. Tudo bem, gente? Pessoal da biologia, quer acrescentar alguma coisa? Se vocês quiserem me ajudar, vocês podem falar o que vocês quiserem. Não? Nada? Tá. Então tá bom. Então com isso a gente consegue extrapolar. Então esse aqui é só um tipo de um resultado que vem de uma análise de enriquecimento. Então a gente pega, para ficar mais visual, a gente pega o p-valor e inverte ele, faz o menos log desse p-valor para a gente criar uma barra positiva, né? Para ela crescer positivamente. Então quanto maior a barra, dá um impacto visual maior, né? Tá? E aí aqui a gente tem todos os processos que eram justamente essas categorias aqui. Tá? E olha só, esse processo apareceu, é o mais significativo aqui, ele tem a ver com a organização da matriz extracelular, que por meu caso, onde eu trabalhava ali, tem tudo a ver, porque é um caso onde o tumor passava a ficar mais agressivo, e o tumor que fica mais agressivo, ele já começa a querer sair do nódulo que ele está,
e colonizar outras partes do corpo. O que isso chama mesmo? Metástase, tá? Que é, com 90%, 99% dos casos, é o que realmente leva o paciente a óbito, tá? Porque essa metástase acaba colonizando outros órgãos, e aí fica mais difícil de tratar. Geralmente, quando dá metástase, ela começa a se espalhar para vários lugares, tá? E aí o tratamento já não pode mais ser cirúrgico, passa a crescer, passa a incomodar, hemodinamicamente falando, tem uma série de... tem inflamação que fica envolvida, o paciente pode perder tecido adiposo, entrar numa caquexia, enfim, tá? Tem um monte de coisa que pode acontecer por conta de uma colonização metastática exagerada, tá? Então, naquele caso, no meu caso, fazia sentido porque eu estava procurando coisas de tumores agressivos. Então, organização da matriz, e eu pintei até as barrinhas para ficar com os temas parecidos, ó. Organização da própria matriz. A matriz são as proteínas que estão do lado de fora, né? Então, quando o tumor ele sai do tumor e encontra essas proteínas, ele tem que saber degradar isso aqui. Ó, tem colágeno, sai daqui colágeno, vou precisar usar uma colagenase para cortar esse colágeno. Opa, tem uma laminina aqui. A laminina está em moda hoje em dia, né? Tem uma tal de polilaminina por aí. Então, vou cortar essa polilaminina daqui também. Tá? Então, o tumor ele aprende a lidar com essa matriz. E quando ele aprende a lidar com isso, quer dizer que ele está agressivo já. Ele está passando por uma etapa que não é mais indolente. Tá bom? Ó, aqui, organiza a matriz. Esse aqui é de migração, ó. Então, o tumor aprendeu a migrar também. Tá? Então, isso passa a dar um cenário para a gente que, olha, os processos que esse tumor está apresentando, está regulando em comparação com o normal, indicam que ele já aprendeu a fazer o que ele precisava fazer para ser bem sucedido. Tudo bem? É claro que eu tenho a plataforma David, me dá quais são os genes que ele encontrou na minha lista e que estão dentro dessa categoria. Então eu posso voltar nos genes e remontar esse cenário a partir dos genes também, tá? Então a partir do momento que eu escolho alguma coisa aqui, ó, outra categoria importante para tumor agressivo é a angiogênese. Quando o tumor começa a ficar grande, começa a faltar oxigênio lá no meio dele, aí ele começa a recrutar vasos sanguíneos. O tumor que não aprende a recrutar vasos sanguíneos morre e isso é muito comum em tumores maiores ter necrose no meio do tumor, porque as células do meio do tumor não conseguiram recrutar vasos, morreram de hipóxia, tá? Então, quando o tumor aprende a fazer angiogênese, quer dizer que ele já está querendo recrutar vaso e quando tem vaso, facilita ainda mais a saída da metástase. Então, é uma coisa que uma leva a outra, tá? Então, vou dar um exemplo de como eu usei isso aqui. Isso resultou em 2 artigos. Não tem nada a ver com câncer, a gente estava falando de reprodução humana assistida. Eu acabo trabalhando com reprodução humana assistida de vez em quando, porque minha mulher é embriologista, então eu acabo recebendo... Vocês já viram que as conversas no jantar são interessantes. Não mais, porque agora a gente tem 2 macaquinhos lá que tomam muito nosso tempo, né? Mas antigamente a gente ficava tentando ter ideias do que fazer juntos e a gente acabou fazendo algumas coisas, né? Então a gente fez esse trabalho aqui, a Gabi, ela fez mestrado lá no laboratório, ela acabou publicando esses 2 trabalhos. Qual era o problema que a gente queria pensar? Então pensem sempre que tem um problema a resolver, tá? Então em reprodução humana assistida, como é que funciona? Quando um casal não consegue ter filhos, ou uma pessoa quer ter como é que chama? Produção independente, que é o termo que se usa nos Instagram da vida aí. Não, eu quero fazer uma produção independente. Aí a mulher faz uma estimulação hormonal, tá? Para superovular, porque geralmente a mulher ovula uma vez por mês e um óvulo só para um tratamento desse é super caro e não garante sucesso. Então, ela faz um tratamento para superovular, ela fica ali entre 10 a 20 óvulos, e os 10 a 20 óvulos são puncionados, é uma punção aspirativa, tá? Então, você vai lá no útero, fura, encosta o útero lá no ovário, fura e chupa com vácuo esses ossos, é feito com anestesia, tá? Geral, paciente desacordada, e é um procedimento relativamente complexo, tá? E aí esses óvulos vão para o embriologista, e aí que minha mulher assume que ela vai tirar, limpar esses óvulos, deixar em cultivo, e depois ela pega sêmen. O processo de extração do sêmen do marido é muito mais prazeroso, muito mais tranquilo do que da mulher. E mentira, viu? Isso é mentira, porque tem o sêmen ejaculado, que tem uma salinha lá toda decorada para o cara se divertir, mas existem aqueles que não têm espermatozoide no ejaculado, e aí tem que fazer uma punção testicular, que eu também acabo... A Rita disse que o pé do cara faz assim, né? Então, mas enfim, com anestesia, tá? Às vezes se tira uma biópsia do testículo e aí tem que caçar espermatozoides que ainda não saíram do testículo. A chance de sucesso é mais baixa, mas dá certo também, tá? Enfim, o que acontece é que tem alguns fatores que indicam se a mulher vai ter mais ou menos óvulos, tá? Depois desse estímulo. O estímulo não é igual para todo mundo, mas
não é uma ciência exata. Se a mulher é mais jovem, o médico usa menos hormônio, se a mulher tem mais idade, usa mais hormônio, mas não é ciência exata. Tem mulher jovem que responde mal e tem mulher mais velha que responde muito forte. Então essa resposta aqui, ó, depois para a punção, as pacientes são classificadas em 3 grupos de resposta, tá? Uma resposta normal e já vai para a injeção intracitoplasmáticas de espermatozoides, tá? Mas ela pode responder muito pobremente, pode ficar com 0 oócitos, ou seja, não ovulou nada, mesmo com estímulo hormonal, ou 4, 2, a qualidade já é ruim, tá? Então, se o médico soubesse antes, ele dava uma dose um pouco mais forte de hormônio para tentar um pouquinho mais. Um segundo tratamento não é tão eficiente quanto o primeiro, então seria bom saber disso antes. E também existe a hiperresposta, que ela pode ter 70, 80 folículos ovarianos, e também a qualidade é péssima, tá? Porque tem muito, os óvulos competem entre si, não sei se vocês sabem disso, tá? Então todo mês, no ciclo natural menstrual da mulher, ela recruta ali uns 10 ovos, né, uns 10 folículos, e eles vão brigando entre eles para um ficar predominantemente maduro e ovular. Os outros entram em atresia. E esses 70 convivendo juntos aí não dá certo. Então a qualidade também é ruim. Não adianta comemorar, tem 70, é ruim, tá? Pode dar, inclusive, complicação clínica, pode ter problema de permeabilidade vascular, a mulher acumula muito líquido, tem que ir para o hospital, às vezes fica internado, tá? É raro, mas existe, tem que interromper o tratamento. Então, qual é o ideal? Se eu soubesse que essa paciente tinha uma resposta exacerbada, eu entrava com menos remédio, menos hormônio. Tá? O hormônio que eu estou falando é o estradiol, tá? Desculpa, é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular o folículo a crescer. Tudo bem? Legal. Então, qual foi a ideia? A ideia foi, será que existe algum RNA no sangue que pode prever essa resposta, mesmo antes da paciente fazer o estímulo? Tá? Então, as pacientes chegam na clínica para começar o tratamento. Antes do tratamento, elas coletam sangue. Então, não se sabe, no 3º dia do ciclo menstrual, tudo controlado, bonitinho, não se sabe como elas vão responder. Tá? Depois que elas fazem o tratamento, esse sangue, elas são categorizadas em pobre resposta, normal ou exacerbada. E aí a gente foi lá e fez o transcriptoma, extraímos RNA desse sangue, tá? Tem RNA circulando no sangue em vesículas pequenininhas, tem RNA nu circulando também, então a gente consegue extrair RNA do sangue para fazer essa análise. Porque eu trabalho com RNA, eu quis assim, eu que mando nesse negócio, ponto final. Não, tem DNA também, mas nas vesículas vai mais RNA mesmo, tá? Tem DNA circulando? Até tem, mas geralmente em contextos mais associados à patologia, tá? Mas o RNA é mais fácil porque as células secretam vesículas com RNA normalmente, então o sangue é como se fosse uma avenida cheia de vesícula passando com RNAzinho e proteína ali dentro também, tá? O meu laboratório é um laboratório de RNA, então a gente já uniu o útil ao agradável, tá? Essa é uma explicação que combina as duas coisas, tá bom? Eu vou defender os RNA sempre, tá? Não é só porque eu gosto deles, não, mas eu defendo. Tá? Então, o que a gente fez? A gente identificou uma série de RNAs. Então, conseguem notar a lista de genes aparecendo aí? Tá? Então, eu estou com aquela primeira lista aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candidatos. Na verdade, apareceram mais de 80. Tá? Eu fui lá e selecionei aqueles da lista. Antes de ver o que eles faziam, eu selecionei da lista os que se enquadravam nos critérios que eu fiz. Eu quero RNAs que não estão presentes na resposta normal, tá vendo? Ó? E estão presentes ou na resposta exacerbada ou na resposta pobre, porque eu queria um marcador molecular que não desse nenhuma dúvida. Olha, eu quero que a paciente que chegar aqui com esse marcador no sangue, ela tenha algum tipo, ou ela está para mais ou para menos, não está normal, tá? Então eu selecionei esses 11 que batiam nesse critério. Percebam um valor associado aqui, ó, fold change, ó. Fold change quer dizer o quê? Olha, esse aqui aparecia 8 vezes mais na amostra exacerbada do que na normal. Esse aqui, 52 vezes mais na exacerbada do que na normal, tá? E já guardo o nominho dele. Tudo bem? Tá bom. Eu tenho 11 agora. Eu não tenho 11 alunos de pós-graduação para dar um gene para cada um e falar, ó, se vira, daqui 4 anos eu quero um relatório. Tá? Como é que a gente faz para otimizar isso? Aí a gente tenta a biologia de sistemas. Tá? Legal. Então, só para exemplificar, esses RNAs têm uma sequência e eles funcionam interagindo com outros RNAs. Então, pela sequência, eu consigo saber quem são os alvos. Tá?
Então, sabendo quem são os alvos, eu sei quem são os alvos e quais vias eles estão. Então, o alvo é onde esse RNA gruda, tá? Então, imagina que ele tem um RNA mensageiro aqui, e aí cada um desses RNAzinhos se liga aqui. Se vocês quiserem, depois a gente fala sobre esses RNAs, tá? Mas a ideia é que se eu sei a sequência desse RNAzinho pequenininho, eu sei quem ele grudou. E esse grudou aqui, ele é um RNA mensageiro que está envolvido no ciclo celular, por exemplo. Tá? Opa, então eu sei que esse cara aqui controla alguém do ciclo celular. Então você viu que eu fiz uma inferência. Tá bom? E aí eu montei uma tabelona, olha só. Aqui eu tenho muitos genes. Conseguem ver uma sopa de letrinhas aqui? Tá? E aqui eu tenho os RNAzinhos. O Nicolas sabe o que são esses micro-RNAs. Depois ele conta para vocês. E aí, quanto mais escuro aqui, é mais certeza que eu tenho de que esse RNA regula alguma coisa. Quanto mais claro, menos certeza. Então, a ideia é focar naqueles que têm uma região mais pintadinha aqui. Tudo bem? Certo? Ah, tá bom, mas isso aí me dá uma tabela com um monte de coisa, eu ainda quero melhorar isso aí. Então, a gente pode fazer um enriquecimento. Tá? Então, com o enriquecimento, o que a gente fez? A gente buscou quais são as vias. Na verdade, essa tabela já resume um pouquinho, tá? Porque essa parte lateral aqui, ó, já é o resultado do enriquecimento, tá? Então, aqui é só a parte de alvo, quem gruda em quem, mas aqui, ó, já é a parte de enriquecimento. Por exemplo, esse primeiro cara aqui, não por acaso, é o receptor de estrógeno, que é alguém que a gente espera que apareça nesse tipo de análise, já que a gente trabalhava com reprodução humana assistida, certo? Então, esse receptor de estrógeno, ele é alvo desse MIR, é alvo desse cara aqui, é alvo desse cara aqui também. E ele participa da via do estrógeno e da via da prolactina. Tudo bem? É assim que a gente lê essa análise, certo? Para deixar isso mais visual, a gente construiu, então, uma rede. Tá? E aí, essa rede, a Gabi foi a figura final da tese da Gabi, e mostra, então, aqui a gente tem cada um dessas bolinhas é um membro que apareceu dentro daquelas categorias. Os arcos, esses ribbons, assim, mostram em que essas bolinhas estão envolvidas, tá vendo? Então, o receptor de estrógeno está ligado aqui à parte laranjinha do estrógeno, da prolactina, como a gente viu antes. E o que a gente achou legal é que vocês conseguem ver que tudo passa pelo estrógeno. A gente vai acabar vendo algumas análises de métrica, né? E vão acabar apontando para esse estrógeno, esse receptor, como alguém meio central aí nesses caminhos. Tá? Tudo bem? Então, isso já diminuiu um pouco para a gente o número de processos que a gente podia olhar. Tá? Tudo bem, gente? Legal. Então, será que esse MIR estava no sangue dessa paciente? E outra, ele aparece 52 vezes mais, é esse cara aqui, ó, 181. Ele aparece 53 vezes mais nas respostas exacerbadas. Ou seja, então naquela paciente que chegou com mais MIR, mais esse MIR no sangue, geralmente ela respondeu mais alto. Tá? A gente foi para frente e validou isso em um grupo grande de pacientes. Aqui, então, a validação desse gene. Aquelas que tinham resposta exacerbada tinham, em média, uma expressão maior, significativamente maior do que as de expressão normal ou expressão pobre. A gente construiu uma curva, isso aqui é um tipo de coisa de parte clínica, né, de discriminação para diagnóstico. A gente tinha uma boa área sobre a curva, indicando que se eu só olhar para o microRNA, eu consigo, com 70% de chance, acertar se aquela paciente tinha resposta exacerbada ou não, ou se ela ia ter ou não. E a gente fez mais um ensaio em camundongas, então a gente pegou camundongas novinhas, né, pré-púberes, e a gente fez a ovarectomia dessas camundongas. A gente tirou o ovário delas e fechou, e aí elas cresceram, e aí o grupo controle entrou na puberdade, e esse grupo não entrou, e a gente extraiu sangue dessas camundongas. E a gente percebeu que aquelas que não tinham mais ovário, não tinham mais expressão desse microRNA. Então, provavelmente, esse gene estava sendo jogado no sangue pelo próprio ovário. Tá? A gente não sabe ainda qual é o tipo de eixo de resposta. Como ele controla o estrógeno, a gente imagina que esteja jogando no sangue para controlar alguma coisa do eixo do estrógeno. Tá? A gente encontrou pontos de regulagem por estrógeno também no gene desse milho, então a gente acha que os dois se autorregulam, mas isso é outra história. Tá bom? Então, é uma coisa mais de apontar um norte. Então, a gente agora entende que esses microRNAs podem estar envolvidos na regulação do estrógeno. Esse é outro caso que a gente usou a biologia de sistemas para avaliar, por exemplo, agressividade do tumor. Tá? Essa é uma via chamada NF-κB,
está envolvida com inflamação e ela é cooptada pela célula tumoral para aprender a dialogar com os linfócitos, tá? Com mediadores da resposta imunológica. Então, tudo que está em vermelho escuro são genes que estão super expressos na amostra tumoral. Tudo que está em azul escuro são genes pouco expressos. E os que estão em clarinho aqui, tanto azul quanto vermelhinho, são aqueles que não tem muito, tá um pouco mais ou um pouco menos, tá? Então percebam quantos membros da via estão alterados na célula tumoral, tá? Então isso mostra que a via provavelmente está sendo usada naquele contexto, tá? Aqui está a membrana da célula. É complexa essa via, né? Aqui são os receptores, tá vendo? Então, um receptor ativado, ele vai modificando proteínas, que modifica outra, que modifica outra, que modifica outra, vai no DNA, aqui é o núcleo, tá? Vai no DNA e ele manda fazer um monte de atividades. Tá? A gente pode melhorar isso olhando essa via assim, ó. Tá? É a mesma via, só que a gente plotou agora em uma barra que tem a ver com o tamanho da diferença de expressão entre o... Esse aqui é o tumor menos agressivo e esse aqui é o tumor mais agressivo. Perceba que quando passa um tumor menos agressivo, por mais agressivo, ele passa a usar muito mais a via. É isso que a gente está buscando naquela análise de enriquecimento. Uma condição que passe a usar muito mais uma via. Tudo bem, gente? Tá? Legal. Então aí você pode depois voltar, achar, trabalhar os dados de uma maneira mais minuciosa e achar candidatos para validação. Tá? Então esse é o slide final que eu gosto de deixar. É uma célula que, na verdade, se assemelha a um circuito. E é isso que a gente tem que enxergar na célula mesmo, tá? Que a célula é um circuito, a gente tem circuitos funcionando na célula inteira e dependendo dos circuitos ou as vias que estão funcionando, aquela célula é normal, é uma normal de pele, é um normal de tecido nervoso, ou já é uma célula de tecido nervoso que está alterada, enfim, tá? Tudo depende do circuito que ela está ativando ali. Tudo bem, gente? E aí eu gosto de deixar, no final, só isso aqui é como reflexão, que tudo que eu mostrei para vocês depende desta etapa de regulação aqui, ó. Se um gene vai ser lido, transcrito ou não, depende aqui, ó, do DNA ser transcrito ou não, tá? Mas a quantidade de mensageiros e a atividade da proteína vai ser controlada em vários outros níveis depois. Tá? Então o mensageiro ele é processado, ele pode ser completamente redesenhado ainda no núcleo, ele pode ser transportado para uma região da célula que só vai ser usado num pedacinho, ele pode ser traduzido ou nem traduzido, dependendo do gene que interagir com ele. Ele pode ser traduzido numa proteína funcional ou não. Essa proteína pode ser modificada lá no Golgi, ganhar um monte de coisa ou não. Tá? E ela pode ser degradada mais rapidamente ou não. Então, existem vários filtros de controle de função. Tá? Então, a gente só falou isso aqui. Então, pense aí que tem um mundo ainda para... E coisa que a gente nem conhece. Tá? Diga. Tem como? Estava fazendo uma amostra de 10 RNAs. Teve algum caso que não tem tal RNA? Como assim? Não sei se eu entendi a sua pergunta. Assim, ter amostras onde tem 0 RNA? Não zero. 0 de um gene só? Um gene. Tem. Sim, você vai ver, nos datasets que você baixar, tem amostras que são zero. A máquina não detectou nenhum transcrito daquela região. Então, quando você está comparando uma amostra de pessoas que uma não tem aquele RNA estudado, você não considera aquela pessoa como amostra. E esse é um dilema que a gente enfrenta quando vai fazer essas análises assim. O que a gente faz? Por exemplo, sua pergunta é muito boa. Imagina que a gente tem muitas amostras e tem algumas amostras do grupo controle que aquele tecido, vamos supor que aquele tecido que eu extraí é tumor de pâncreas, e aí eu tenho um controle que é pâncreas normal. Tá? Esse pâncreas normal veio de um doador cadáver, morreu, peguei o tecido dele e o pâncreas normal. Tá? Naquela célula de pâncreas normal, não expressa uma grande quantidade de genes, certo? Ela expressa aquelas que precisa ser para pâncreas. Então, tem vários genes ali naquela sua lista que vão dar 0 valor, porque é normal da célula, tá? Só que no tumor de pâncreas, aquele gene volta a ser expresso, e isso é um problema para a célula, porque aí ele passa a usar aquele gene ou proteína para dar vantagem para o tumor. Como é que eu vou fazer? Lembra como é que faz o cálculo de diferença de expressão? Quantidade total do tumor dividido pela quantidade total aqui. Quanto é essa conta? É proibido. Você não divide nada por 0. Certo? Então dá um problema para a gente. Aí a gente tem que usar
é uma estratégia que chama na academia, chama gambiarra. Que a gente tem que descobrir o que a gente vai fazer. Ah, então, por exemplo, aí é meio que cada gente decide como acha que tem que decidir. A gente, por exemplo, chegou à conclusão de que, olha, se aparecer zero em mais da metade das amostras, a gente exclui aquele gene da análise. Entendeu? Ou aí tem gente que faz o desvio padrão do total de amostras. E aí, se tiver um desvio padrão maior ou menor, você corta fora também. Ou eu posso simplesmente cortar só a amostra que deu zero. A outra deu 2, sei lá. Eu uso a que deu 2. Mas não existe um consenso. Quer dizer, existem caminhos mais confortáveis de trabalhar, entendeu? Tá? Mas é muito comum. Tá? Sempre tem zero. Todo dataset que você coisar vai ter zero. Você vai ver. Inclusive, a gente cria uma caixinha no Orange lá para tirar os zeros, né? Tá? Ou para substituir o zero por alguma coisa. Tá? Tudo bem, gente? E só uma última reflexão também para vocês. Prometo, são só 15 slides, estou acabando. Mas aqui está o anjo aqui falando com Deus, ó. Aí ele fala assim, para quê? Deus está colocando o DNA na gente aqui. A gente é esse barro aqui, tá, gente? Deus está colocando o DNA na gente aqui, aí ele fala assim, para que um genoma tão grande, senhor? Ele fala assim, para despistar. O segredo mesmo é o barro. Então a gente está olhando gene, DNA, RNA, não tem nada a ver, gente. É o barro que interessa. Tá bom? Então pensem aí sobre isso para a semana que vem. Valeu. Ó, tá quase no tempo, hein, André? Você tem aula agora, né? Valeu, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não? Não quer falar nada? Um anseio? Não? Uma piada? Nada? Ninguém vai falar nada? Tá bom. Valeu, obrigado. Olá, gente.